é importante também colocar como surgiu essa doutrina social na igreja. Ninguém pode ouvir o Evangelho sem se sentir socialmente interpretado por uma expressão chamada doutrina social, porque se entende como a declaração das questões sociais que o magistério da igreja propõe. E isso vai a muitos sinais do tempo. Então, por que a igreja ela se interessa nesse ponto? Porque a igreja pratica a solidariedade. É um ponto fundamental dentro da doutrina social da igreja. Se a igreja não fosse solidária, seria uma contradição em si mesma. Então, a igreja é o lugar onde ocorre a continuidade da solidariedade de Deus com o homem. Então, na igreja como comunidade, o amor de Deus que deve ser encontrado. A igreja é o lugar onde Deus quer reunir todos os homens, toda a humanidade. A igreja é sinal desse instrumento. E é através da igreja que se segue o exemplo de Jesus Cristo. O exemplo de construir um mundo mais humano, uma igreja solidária, onde todos e todas tenham vez. É por isso que o ponto sinodalidade, ele tem várias interpretações. Sinodalidade quer dizer caminharmos junto. É o melhor caminho. Amor e fidelidade se encontram entre justiça e paz. É um abraço, é a fidelidade do entendimento. Então, nós temos dentro de vários pontos que a igreja também ela favorece essa determinação desse modelo social e político. Ou seja, sim, a igreja é a favor de uma ordem democrática, porque ela oferece a todos nós uma melhor garantia de participação social, a respeito que a igreja encara com simpatia o sistema da democracia. E esse é o ponto fundamental. Enquanto assegura essa participação social dos cidadãos, as opções políticas que garante a possibilidade da gente escolher os nossos próprios governantes, que serão também substituídos caso não façam o seu papel. Então, por isso a democracia é importante dentro desse processo político. A igreja, ela propõe esse diálogo, esse favor à democracia, esse entendimento, essa ponte de diálogo. Então, a igreja, quando a igreja se pronuncia sobre as questões sociais, ela não se intromete em assuntos que não são alheios, nem homens individualmente, nem a família como célula nuclear da sociedade, mas pertence a um Estado e é inspirada no Evangelho. Então, esse ponto, a igreja se faz defensora dos direitos mais elementares do homem e da sociedade. E esse direito é um dever de pronunciar-se onde quer que seja a injustiça se põe a perigo da vida em comum. Então, esses são pontos fundamentais dentro da doutrina social da igreja. Ou seja, participar da vida política não é aderir a partidos políticos, mas sim entender o teu papel dentro do processo da democracia e respeitar a democracia, respeitar a escolha do povo, entender o teu papel dentro da sociedade como direito e deveres dos cidadãos. Então, a doutrina social da igreja, ela fala sobre essas questões desse determinado modelo social e político ao qual nós aderimos à democracia. Então, são pontos muito bons para a gente entender. São Tomás de Aquino, ele falou certa vez, o amor é querer o bem. O bem é o único fundamento do amor. Amar é querer o bem ao outro.
Ou seja, bem ao outro é o bem coletivo, o bem da sociedade. Então, a doutrina social da igreja, ela dirige-se exclusivamente aos cristãos para a gente fazer esse ponto do entendimento essencial a partir da fé em Deus, que é amoroso e justo. É bem simples. É entender a justiça, entender o amor, entender a caridade e o próprio acolhimento. Sermos igrejas solidárias, missionárias samaritanas.